Olá, eu sou a professora Tainá e nós vamos falar agora sobre o tema de leitura e construção de sentidos. A leitura é uma atividade complexa, que leva em conta mais do que os conhecimentos linguísticos. É mais do que simplesmente a decodificação do código escrito, É mais do que saber que P com A é pá, a ordem das palavras. Ela envolve uma série de recursos, fatores e estratégias. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente a noção de texto e contexto, tá? Para isso, nós vamos utilizar a metáfora do iceberg. Então, imagine um iceberg. Ele tem, uma parte que é visível e uma parte que fica debaixo da água. A parte que fica debaixo da água é muito maior do que o que está na superfície, certo? Essa ponta do iceberg significa o que está explícito, O que está na superfície. Essa ponta do iceberg a gente pode considerar como sendo o texto, Que ele é a parte visível de uma parte muito maior que não é visível. A essa parte nós podemos chamar de contexto, O que é o contexto? O contexto é toda a situação envolvida no processo de produção do texto, E isso leva em conta fatores geográficos, de tempo, quando o texto foi produzido, onde e em que circunstância, com que intenção. Então, o contexto, ele engloba tudo que está por trás daquele texto. O texto, na verdade, ele é o produto final que nós vemos, mas ele está carregado e constituído de uma série de outras coisas, ok? Podemos dizer que o texto é uma unidade básica de organização e transmissão de ideias, informações e conceitos de uma maneira geral. Um evento comunicativo que tem uma estrutura e que se deve a um contexto social e cultural. Para compreender um texto, é necessário saber o seu contexto, isto é, quando foi produzido e a qual situação externa esse texto se refere, direta ou indiretamente. Além do contexto, é importante considerar também os fatores de textualidade. Observe este anúncio publicitário para entender alguns dos fatores de textualidade descritos abaixo. A imagem traz um outdoor acima que podemos chamar da moradia de uma mulher, que está ali em situação de rua. O outdoor diz o seguinte: vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Vamos discutir o que é prioridade tirar das ruas? Vamos. Esse anúncio parece indicar uma crítica, Ele traz em tom de ironia o que é mais importante discutir de retirar da rua em São Paulo: os outdoors ou as pessoas em situação de rua, Esse anúncio ele foi criado na época em que se discutia uma política de melhoria, da imagem da cidade, retirando, então, outdoors e cartazes da cidade de São Paulo. A partir desse anúncio, você poderá observar os fatores de textualidade e suas funções. O primeiro fator de textualidade é a intencionalidade, fator textual responsável por despertar o lado crítico do leitor. Toda mensagem possui uma intenção que o autor deseja passar para o seu interlocutor. Essa intenção, que vem por esse fator de textualidade chamado intencionalidade, ele pode ser simplesmente informar o autor, provocar uma reflexão, informar o leitor, provocar uma reflexão, fazer uma crítica. No caso desse outdoor em específico, a gente vê que pelo uso da ironia, como eu disse, a intenção, a intencionalidade desse texto é justamente fazer essa provocação, fazer as pessoas questionarem o que é mais importante tirar das ruas, o outdoor ou as pessoas, correto? O outro fator de textualidade é a aceitabilidade, que diz respeito à maneira com a qual o leitor aceita ou recebe as informações veiculadas no texto, dependendo de seu conhecimento ou visão de mundo. No exemplo, tudo indica que houve aceitabilidade, uma vez que o anúncio foi amplamente divulgado. O terceiro fator de textualidade é a situacionalidade, que conduz o leitor a analisar se o texto está de acordo
com o contexto sociocomunicativo, onde e em que situação a propaganda está sendo veiculada. Então, esse fator de textualidade, da situacionalidade, ele diz respeito a uma análise de se aquele anúncio está, se aquele texto, né, no caso, em geral, ele está adequado ou não àquela situação. Nesse caso, considerando o contexto em que esse anúncio foi divulgado, que é esse contexto, o qual eu falei, que se refere a uma política de melhoria da imagem de São Paulo, de retirar cartazes e outdoors, a gente percebe que esse anúncio se adequa a essa situação, né? Portanto, esse fator de situacionalidade, ele está presente neste anúncio, ok? O outro fator de textualidade é a informatividade, fator que é responsável por apresentar o assunto ou o acontecimento, esperado ou não pelo leitor, né? Requer um balanceamento entre informações novas e velhas para que o leitor não se perca e consiga acompanhar a progressão das ideias no texto. Então, esse fator de textualidade, especificamente, ele está ligado às informações que são dadas ao leitor. O outro fator de textualidade que há é a intertextualidade, que é a retomada de um texto original na criação de outro, apropriando-se de características marcantes, retomando outras vozes, outros textos, né? É um fator de textualidade que se desdobra em vários outros e pode ser explícito ou implícito, né? Ou seja, a intertextualidade, esse diálogo entre diferentes textos, ela pode estar mais evidente ou não. No exemplo que nós trazemos aqui, trata-se de uma intertextualidade explícita, né? Porque a gente tem um texto original aqui à direita, que é um poema do Gonçalves Dias, que fala: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse texto chama Canção do Exílio, que é citado depois no texto à esquerda, né, que faz uma paráfrase, que faz uma releitura deste poema. Então, aqui é possível a gente ver que há um diálogo entre os dois, né? Há elementos do texto original que estão no outro texto, no caso, na paráfrase. A coesão e a coerência também são fatores de textualidade, mas eles serão tratados posteriormente. Bom, como nós vimos, a leitura de um texto é uma atividade que tem que levar em consideração vários outros elementos, como contexto e fatores de textualidade. Mas o que é, então, a leitura, né? Que conhecimentos são necessários para a gente realizá-la? O que é ler? Como ler? Por que ler? A leitura é uma atividade dialógica, né? De diálogo, uma vez que o leitor e o texto se comunicam, cabendo ao leitor ir além da simples decodificação. Deve ser uma atividade de produção de sentido, e para isso, o leitor, enquanto construtor de sentidos, utiliza estratégias que ajudam nesse processo. Solé destaca algumas estratégias de leitura. A antecipação é aquilo que o leitor prevê antes de ler o texto, tá? A antecipação é uma estratégia que é utilizada antes da leitura. Então, por exemplo, ela pode ser ativada com a leitura do título do texto. É um momento em que o leitor formula hipóteses sobre o que ele acha que vai ser tratado naquele texto, sobre o que ele acha que será abordado e como será abordado, ok? A inferência, por sua vez, é uma estratégia que o leitor utiliza para descobrir os não ditos no texto, que podem ser desvendados com base em pistas textuais. E, por fim, a verificação tem como finalidade o controle ou não da eficácia das demais estratégias. Então, a antecipação é a estratégia que é feita antes da leitura, né? A inferência, ela acontece durante a leitura. Então, a partir do que está dito no texto, o que eu posso concluir, né? São aquelas conclusões a que chegamos a partir do que está dito, mas que não estão ditas ali, tá? Então, são as inferências. E, por fim, nós temos a verificação, que é uma estratégia que é feita mais para o final da leitura, que é para verificar se as nossas hipóteses iniciais se confirmam ou não, ok? Além dessas estratégias, nós temos alguns conhecimentos que precisam ser mobilizados na leitura, tá? O primeiro deles é o conhecimento de mundo, toda a experiência de vida do leitor. Muitas vezes, o texto traz referências a fatos históricos,
mitos, crendices, folclores, que são compreendidos por meio do conhecimento de mundo que o leitor possui antes de ler. Então, é aquilo que ele já traz, né? Aquilo que ele já sabe antes de ler o texto. O segundo tipo de conhecimento necessário para a leitura de um texto é o conhecimento linguístico, que seria o domínio da gramática, do léxico, dos sons e sentidos da língua, organizando as palavras em frases e estas em um texto, formando o conjunto significativo. É o tipo de conhecimento, por exemplo, é o primeiro tipo de conhecimento que a gente tem que ter quando estuda uma língua estrangeira. O terceiro tipo de conhecimento necessário é o conhecimento interacional, que está relacionado diretamente a tudo que nós conhecemos sobre o contexto de interlocução, nessa relação autor-leitor, tá? Desde a intenção comunicativa do autor, as peculiaridades, né, e a estrutura dos gêneros textuais. O último, né, o conhecimento interacional, ele tem 4 subtipos: o conhecimento ilocucional, comunicacional, metacomunicativo e superestrutural. O conhecimento ilocucional é esse que está ligado à relação leitor-autor, né? Na qual o leitor tem que reconhecer as intenções do autor naquele texto. O conhecimento comunicacional, ele está relacionado à quantidade de informação necessária para que os interlocutores, né, os leitores, reconstruam o objetivo da produção do texto. O conhecimento superestrutural, ele permite a identificação de textos e sua estrutura, adequados aos diversos eventos sociais. É o tipo de conhecimento que permite que a gente saiba a diferença entre uma receita e um bilhete, entre uma carta e um manual de instruções, tá? Por fim, o conhecimento metacomunicativo, ele permite ao locutor compreender um texto com base nos objetivos com que ele é produzido. Para isso, utiliza-se de vários tipos de ações linguísticas configuradas no texto, como o uso de palavras destacadas em negrito, itálico, né, etc. Então, o conhecimento metacomunicativo é para a gente entender o que significa essa palavra, por que ela está em itálico? Porque ou ela é uma palavra estrangeira, ou é um termo técnico. Por que essa palavra está em negrito? Porque é uma palavra importante dentro daquilo que está sendo informado no texto. Então, ok, o texto ele é uma unidade de sentido, né? E a leitura não é simplesmente decodificar esse sentido do o código, né? A escrita. A leitura é uma atividade em que a gente tem que mobilizar uma série de estratégias e conhecimentos para conseguir captar os sentidos desse texto. E os sentidos que um texto traz, eles podem ser ou o sentido denotativo ou o sentido conotativo, tá? A denotação é o emprego das palavras com o seu sentido primeiro, né? O sentido que é tido como real, aquele que está no dicionário. E o sentido conotativo, não. Ele é um sentido que é atribuído para as palavras fora do seu uso habitual, tá? Atribuindo-se novos sentidos na linguagem figurada. O sentido denotativo, geralmente ele está presente em textos de base informativa, né? Que passam para o leitor a informação de modo mais objetiva, conservando o sentido literal dos termos. Um exemplo é quando eu busco a definição das palavras no dicionário, como é o caso da palavra flor aqui. Se eu buscar flor no dicionário, o sentido que eu vou encontrar é órgão reprodutor das angiospermas, com cores vivas e odor agradável, constituído por 2 conjuntos de folhas, cálice e corola. Então, trata-se de uma definição literal de flor, né? O que é a flor. Mas o sentido conotativo, ele ocorre geralmente nos textos literários e na linguagem poética, né? Por isso ele é conhecido também como sentido figurado, que ele está ligado aí à construção de imagens na literatura, né? Vejamos essa definição de flor, que traz não mais o seu sentido literal, mas o sentido figurado. Então, quando eu digo que alguém é uma flor, o que eu quero dizer é que essa pessoa é delicada, afável, né? É isso. Até a próxima.
Olá, eu sou a professora Tainá e nós vamos abordar agora o tema tipos e gêneros textuais, né, que são dois conceitos fundamentais para a gente trabalhar com a noção de leitura e interpretação. Vamos lá? A utilização da língua, nós sabemos que ela se efetua em forma de enunciados, orais ou escritos, e a diversidade de usos é imensa, prevalecendo seu papel social e dialógico. E é por meio da noção de tipos e gêneros textuais que se percebem tais papéis. É preciso, portanto, analisarmos sempre qual é a situação linguística, né, que traz a necessidade de empregarmos certos tipos e certos gêneros textuais. Então, sempre que a gente pensar em tipos e gêneros textuais, é importante, no primeiro momento, pensar na situação sociocomunicativa e linguística na qual esses textos serão empregados, correto? Observe os textos. Os dois textos acima, o anúncio publicitário 1 e o bilhete 2, são dois gêneros textuais distintos, constituídos por tipos textuais específicos. O texto 1 é um anúncio publicitário e ele se diferencia do texto 2, o bilhete, tanto pela linguagem que utiliza, quanto pelo objetivo que apresenta, certo? Como para o interlocutor, que também é diferente. Cada um dos dois possui uma função social, uma estrutura e características específicas. O anúncio, ele é normalmente veiculado em jornais e revistas e tem como função convencer o leitor a comprar o produto anunciado. O bilhete, por sua vez, ele tem como função informar algo em um contexto mais íntimo e em uma linguagem mais informal. Desse modo, ambos são produzidos a partir de sequências linguísticas diferentes, com funções e objetivos também diferentes. Considerando a situação comunicativa e as sequências linguísticas e os tipos textuais, nós temos 5 tipos de textos, né, de base linguística para a produção de vários outros. Nós temos a narração, a descrição, a argumentação, a exposição e a injunção, tá? Nós começamos agora, então, com a sequência narrativa, tá? A sequência narrativa ela é construída basicamente de verbos que expressam ação em um determinado tempo ou espaço, encadeiam causas e consequências, revelando a interação de elementos, personagens, por exemplo, para a realização de fatos. Veja o seguinte exemplo. O Leão e o Ratinho, de Monteiro Lobato. Ao sair do buraco, viu-se o ratinho entre as patas do leão. Estacou, de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenhas medo do teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Um instante conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais que rompi da primeira malha, e fugir. Então, nós temos aqui É possível perceber que se trata de uma sequência linguística narrativa, porque nós temos personagem, um narrador, espaço e tempo e um enredo, né? Uma sequência aí de ações. O leão, que no momento se encontra com o ratinho, depois se vê numa situação de apuros e é salvo por ele. Então, é uma história que tem um começo, um meio e um fim. Portanto, é um tipo textual narrativo. Por outro lado, se a narração ela narra um fato, né, relata um fato que acontece num determinado tempo e espaço, com certos elementos, a descrição é uma sequência linguística utilizada para descrever características de algo, né? É como se nós fôssemos fazer um retrato
né, escrito de alguém. Então, imagine que eu não sei como é determinado objeto, determinada pessoa, e eu descrevo as suas características de modo mais fiel possível para que o meu interlocutor, sem conhecê-la, consiga, né, saber quais são as suas características. Então, nós temos um exemplo aqui. Era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado num colarinho direito. O rosto aguçado, no queixo ia se alargando até a calva, vasta e polida, um pouco amolgado no alto. Tingia os cabelos que de uma orelha a outra lhe faziam colar por trás da nuca. E aquele preto lustroso dava, pelo contraste, mais brilho à calva, mas não tingia o bigode. Tinha o grisalho, farto, caído aos cantos da boca. Era muito pálido, nunca tirava as lunetas escuras. Tinha uma covinha no queixo e as orelhas grandes muito despegadas do crânio. Então aqui, mesmo sem conhecer, né, sem ter visto a imagem dessa personagem, a partir da descrição que é feita dela, descrição física, nós conseguimos saber como é a sua aparência, correto? Então, nós vimos a sequência narrativa e descritiva. A sequência argumentativa, que vai constituir vários, né, textos, ela consiste em dissertar, falar sobre um tema, defendendo um ponto de vista sobre ele. Para que essa defesa seja feita e seja coerente, é necessária uma argumentação consistente. Tá? Nós temos aqui um exemplo de texto argumentativo. Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Depois, porque a política está presente na escola, no trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. E a partir de sequências linguísticas como essas, que nós temos, então, os gêneros textuais. Essas sequências, elas são conhecidas como tipos textuais, né? Elas são a base, elas constituem um certo trabalho com a linguagem que serve de base para a produção de outros textos, né? Que são os gêneros textuais. Os gêneros, eles cumprem determinadas funções em diferentes situações comunicativas, né? Então, em determinada situação, eu vou precisar escrever uma carta. Em outra situação, eu preciso escrever um poema. E eu vou utilizar as bases linguísticas que correspondem aos tipos textuais, dependendo, então, da minha intenção, meu objetivo nas diversas situações comunicativas. Os gêneros, eles apresentam características relativamente estáveis e são escritos por meio da exposição, da narração, da argumentação ou da injunção, né? Os gêneros textuais expositivos são aqueles cujo objetivo é organizar e apresentar informações sobre determinados assuntos de forma clara e coerente. Dois exemplos de textos expositivos são o verbete e a reportagem. A reportagem é um gênero jornalístico que expõe informações sobre temas específicos sem que necessariamente eles estejam em evidência, né? Ao contrário da notícia. A notícia, por exemplo, ela traz um fato recente, né? E a reportagem, ela traz, então, uma linguagem objetiva e muitas vezes marca de autoria. Como ela é um texto expositivo, ela não traz uma linguagem subjetiva, né? Voltada para o eu, para a opinião e para a expressão da subjetividade do autor. A linguagem é sempre objetiva e impessoal. O verbete, por sua vez, ele é um gênero textual, né, também expositivo, que tem características próprias, como conteúdo temático, né, um tema, um estilo e linguagem. E ele está presente não só em dicionários, mas em enciclopédias, trazendo o significado da palavra e informações específicas. O verbete, então, como a gente viu, ele é normalmente a entrada do dicionário, né? Então, quando eu procuro uma palavra no dicionário, na verdade, o que eu estou acessando ali é um verbete. Então, se eu decido procurar amor no dicionário, na verdade, eu consulto o verbete amor. Mas com o avanço tecnológico, o verbete ele não é mais restrito ao dicionário de papel, né? Hoje nós temos o dicionário eletrônico
E temos também diversas enciclopédias eletrônicas. A Wikipédia, por exemplo, é uma enciclopédia online que apresenta também os verbetes. Nós temos aqui um exemplo de verbete da palavra começo. Então, nós temos a definição. Começo é o primeiro momento da existência ou da execução de uma coisa. Princípio, origem. Veja, não há nenhuma marca de primeira pessoa, a linguagem é objetiva e impessoal. Os gêneros narrativos, por sua vez, ao contrário dos gêneros expositivos, eles têm como objetivo contar uma história, né? Então, todos os gêneros narrativos, eles vão ter a mesma base linguística, que é o tipo narrativo, né? O tipo textual narrativo, e vão ter também os mesmos elementos e momentos. Toda narrativa, por exemplo, ela tem os elementos narrador, personagem, espaço, tempo e enredo, que são as ações, né? E a forma como elas se encadeiam. E os momentos da narrativa são 4. A situação inicial, o conflito, né? Que é quando começam as aventuras, os problemas, enfim. O clímax, que é o momento de maior tensão na narrativa, e o desfecho, que é o final da história, correto? O conto, a crônica e o romance são gêneros textuais literários em que predomina a sequência narrativa, cada um com suas especificidades. A crônica, por exemplo, é um gênero narrativo que relata, de forma artística e pessoal, fatos retirados do noticiário, jornalístico e do cotidiano, com o objetivo de divertir ou fazer refletir sobre a vida. Como ele é um gênero narrativo, então, ele pode apresentar os elementos básicos da narrativa. E a linguagem é sempre mais espontânea, tá? Então, é muito mais parecida com o que a gente utiliza no nosso dia a dia. Nós temos importantes cronistas brasileiros, como Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Cone, o Fernando Sabino e o Ferreira Goulart. O romance, por sua vez, é um gênero literário que consiste numa narrativa em prosa, geralmente longa, né? E aí nós teremos vários personagens vivendo diversos conflitos em um espaço e tempo amplos, né? Também temos importantes romancistas no Brasil, né? Os romances, então, eles são narrativas mais longas. Geralmente, nós temos um romance por livro. E no Brasil, nós temos importantíssimos autores, né? Romancistas. O Machado de Assis, que praticamente inaugura, né, o romance verdadeiramente brasileiro, o Lima Barreto, o Ariano Suassuna, o Graciliano Ramos e outros, ok? O conto é uma narrativa curta, em geral de ficção, que apresenta os momentos e elementos típicos dessa tipologia textual, mas com poucos personagens e espaços. Abordam desde o universo de seres e fantasia até questões realistas. O conto, inclusive, além dele ser uma narrativa curta, ele ainda pode aparecer na versão mini-conto, que seria uma narrativa mais curta ainda. Então, aqui nós temos um exemplo. Andando pela praia, aquele homem comum podia observar as estrelas. Já era de noite e ele estava só. Deitou-se na areia e passou a contemplá-las. Como podiam ser de uma beleza tão rara e única? Acabou adormecendo ali mesmo, pensando em como a vida é divina e fantástica. Bom, a gente percebe que mesmo que seja um conto pequenininho, né, curtinho, um mini conto, ele tem todos os elementos. Ele tem personagem, espaço, tempo, um narrador e um enredo, ok? Os gêneros textuais argumentativos, por sua vez, são aqueles cujo objetivo principal é defender um ponto de vista e convencer o leitor a respeito. A estrutura básica dos gêneros argumentativos, artigo de opinião, editorial e carta argumentativa, é sempre a mesma, tá? Os gêneros argumentativos, eles têm sempre a mesma estrutura básica. Uma introdução, na qual se apresenta o tema que será abordado, e um indício da opinião do autor. No desenvolvimento, que é a segunda parte da estrutura, está a argumentação, né, na qual ele apresenta os argumentos que vão sustentar o seu posicionamento. E, por fim, temos a conclusão, que é onde ele faz esse fechamento, né, retomando e reforçando o seu ponto de vista sobre o tema. Os textos argumentativos mais conhecidos são o artigo de opinião, que é um texto jornalístico com exposição opinativa do autor, né, que aparece normalmente como matéria assinada do jornal.
O editorial, que veicula a opinião do jornal ou da revista, expressando seu posicionamento com relação a assuntos polêmicos. E também a carta argumentativa, que é um texto cujo objetivo é convencer, persuadir o interlocutor, levando-o a mudar de ideia sobre determinado tema ou assunto. E, para tanto, são usados os argumentos e a linguagem adequados a cada contexto discursivo. Temos aqui um exemplo, então, de carta, prezado editor, depois a pessoa se apresenta e, na sequência, ela argumenta para sustentar o seu ponto de vista e convencer o seu leitor. Ok? Então é isso, até a próxima! Olá, eu sou a professora Tainá. Nós abordaremos agora algumas questões referentes ao tema leitura e interpretação de diferentes linguagens. Vamos lá? A partir da década de 1990, vem ocorrendo uma verdadeira revolução dos meios de comunicação com a chegada de novos aparelhos celulares, os smartphones, os tablets, os notebooks, entre outros, para realizar a comunicação nos mais diversificados contextos. Tudo isso, esse avanço tecnológico, ele influencia toda a nossa relação com os gêneros textuais e os suportes, as plataformas que comportam esses gêneros textuais. Da mesma forma, o avanço tecnológico, ele molda e influencia o nosso modo de vida, Nós vimos em aulas anteriores que os gêneros textuais, eles estão intimamente ligados à situação comunicativa, na qual ele está inserido. Então, os gêneros, eles atendem a determinadas demandas, ele tem certas intencionalidades e certas estruturas moldadas para cumprir, com essa intencionalidade, com esse objetivo. E o mesmo acontece agora com os gêneros textuais digitais, que são esses gêneros que surgem para dar conta dessa demanda de comunicação que o avanço tecnológico produziu. Então, se antes nós tínhamos determinados gêneros textuais, escritos, por exemplo, como a carta, nós temos que hoje esses gêneros, eles passaram por modificações, Então, a carta, por exemplo, ela tem uma espécie de correspondente no universo digital, que seria o e-mail, como veremos adiante. Então, os gêneros, eles tiveram que acompanhar esse avanço tecnológico e sofrer modificações para se adaptar a essas novas demandas da sociedade contemporânea. Nós veremos agora as características típicas de alguns desses gêneros textuais digitais, O primeiro deles são os posts em blogs. Os posts são atualizações que podem ser diárias, quinzenais ou mensais, ok? São as publicações sobre temas determinados, conforme o objetivo do dono do blog. Então, os posts são os textos que nós encontramos no blog, E esses posts são organizados respeitando a ordem cronológica, Daí, a semelhança com um diário. Muitos autores consideram o blog como um gênero textual digital, que seria uma espécie de diário online, Mas também
há autores que o consideram como um suporte textual, né? A plataforma que contempla em seu interior outros gêneros textuais digitais, como é o caso das fotos, né? Também pode ser, textos escritos. Outro gênero textual digital que nós temos atualmente é o Facebook, né? Que é considerado uma rede social de relacionamento, além de ser, né, um gênero textual digital. E ele é também um suporte textual, né? Porque nele nós encontramos vários outros gêneros textuais. Por exemplo, ao ser inserido uma foto, um vídeo, um comentário, entre tantas outras possibilidades de postagens que esse gênero textual digital permite, os interlocutores comunicam-se e interagem em uma velocidade incrível. Então, o Facebook e os blogs, como nós vimos aqui, né, o Facebook como rede social e o blog como uma espécie de diário virtual, eles funcionam de maneira muito interativa, né? Então, com postagens em mais de um tipo de linguagem, eu posso ter textos verbais, né, textos escritos, posso ter textos não verbais, como imagens, e aí os interlocutores, né, conseguem interagir com esse locutor, né, com a pessoa que está fazendo as postagens, ok? E o terceiro gênero textual digital que nós veremos é o e-mail, né? Ele não é tão interativo quanto o Facebook e o blog, porque ele funciona basicamente como a carta impressa, com a vantagem da rapidez na comunicação, né, que é quase instantânea, pois a sua base de funcionamento é a internet. Já as cartas impressas, cada vez mais raras, demandam um prazo bem maior de entrega, visto que há todo um procedimento via correios, até chegarem ao seu destino final. Então, o e-mail ele se diferencia do Facebook e dos blogs justamente por essa falta de interação, né? Eu envio um e-mail e recebo a resposta, mas essa interação não se dá ali, né, simultaneamente, da minha postagem com o seu comentário e assim por diante. O e-mail, como nós vimos, ele cumpre um pouco essa função que a carta cumpria, né? Com a diferença que hoje com a internet, essa comunicação é instantânea. Eu envio um e-mail agora, o meu interlocutor o recebe no mesmo momento, né? Caso haja uma conexão, enfim, adequada, né, de internet. A carta não, né? Era um prazo de comunicação muito maior. Então, o e-mail ele é uma evidência clara de como o avanço tecnológico ele, de fato, influencia as nossas práticas, né? Porque ele cumpre uma função que já existia de maneira muito mais rápida, atendendo às demandas que hoje em dia são muito mais urgentes, ok? Cada vez mais somos expostos também a diferentes tipos de informações e linguagens, lendo textos verbais, não verbais e mistos, né, que utilizam as duas linguagens, a verbal e a não verbal. Ao ler um texto não verbal, como uma obra de arte, uma fotografia, é preciso mobilizar conhecimentos e estratégias parecidas com aquelas que são mobilizadas em textos verbais, né? Então, assim, as imagens e as fotos, elas podem ser lidas tanto quanto o texto escrito, né? Porque elas são um texto, na verdade, elas são textos construídos com a linguagem não verbal. Claro, os procedimentos de leitura não são os mesmos, né? No texto escrito, a gente tem uma decodificação ali do código linguístico. A leitura de imagens, ela se dá também de forma visual, mas a gente não decodifica nenhum código, né? Só que mesmo assim, os procedimentos são parecidos. Então, na leitura das imagens e fotos, a gente inicia, né, lendo o todo, então a gente normalmente olha a imagem como um todo, e depois a gente vai se prendendo nos detalhes, né? E o que é muito importante na leitura de imagens e fotos, né, na verdade de qualquer texto não verbal, é se ater ao contexto, né? Os textos verbais, escritos, eles também têm essa parte contextual da leitura, mas as imagens também, né? É importante, a partir do contexto, nós entendermos, no processo de leitura das imagens, em que circunstância e quando elas foram produzidas, né? E dessa forma, a gente estabelece um diálogo aí, né? E estabelece a necessidade de mobilizar certos conhecimentos anteriores à leitura. Então, isso é muito importante quando a gente lê uma imagem
ou uma foto, né? A foto, diferentemente da imagem, ela tem esse compromisso com a realidade, né? A gente fotografa algo que existe. A imagem não, ela é um pouco mais criativa, né? A gente pode criar imagens de objetos, seres, enfim, coisas que não existem na realidade. Mas o processo de leitura de imagem e foto é basicamente o mesmo, né? Contando sempre com conhecimentos prévios para a produção do sentido. Nós temos aqui um exemplo de como é possível ler e compreender uma fotografia com base no contexto sócio-histórico em que ela foi produzida, né? Nós temos aqui uma foto que retrata o distrito de Bento Rodrigues, né, que faz parte da cidade de Mariana, situado no estado de Minas Gerais. Em novembro de 2015, houve um rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco, causando, né, criando um tsunami de lama que destruiu o distrito aí, né, de Bento Rodrigues. O fotógrafo, por meio da lente da câmera, ele conseguiu captar, né, extrair a realidade desse fato, que é aqui a destruição do distrito, né, enfim, desse território da cidade de Mariana, pela onda de lama e rejeitos, né, que são aí os resquícios de minerais, fruto da exploração mineral, da mineração. Então, assim, nós vimos que, independente do tipo de linguagem, seja de redes sociais ou de imagens, né, e fotos como aqui, nós precisamos acessar alguns conhecimentos e mobilizar outros, né, como o conhecimento prévio do leitor. Então, a leitura não é uma atividade que se dá somente com textos escritos, né, textos construídos com a linguagem verbal. Ela acontece também com textos em linguagem não verbal. E além desses textos verbais, né, que são os textos com os quais a gente convive diariamente, o bilhete, a carta, a notícia, a reportagem, e os textos não verbais, como as imagens e fotos, nós temos alguns gêneros textuais que vão se construir justamente da relação entre as duas linguagens, tá? Nós temos textos que são construídos tanto com a linguagem verbal quanto com a linguagem não verbal. Então, são textos aí construídos pela parte escrita e uma parte imagética, né? Que a gente percebe melhor visualmente. E esse é o caso de tabelas, gráficos e diagramas, que são o terceiro tipo de gênero textual que nós vamos ver agora. Esse tipo de texto, né? Tabelas, gráficos e diagramas, são um modo mais eficaz de apresentação e divulgação de informações, né? Como dados coletados para determinada finalidade. A tabela é um gênero textual que tem como função correlacionar itens. E, geralmente, a gente pode encontrá-la nos rótulos de alimentos, né, informando ali os elementos presentes naquele produto e suas respectivas quantidades. O objetivo da tabela é informar o consumidor sobre aspectos diversos, né, de modo claro e de fácil entendimento. E o leitor deverá fazer uma leitura da tabela observando, então, esses elementos que ela coloca ali e as informações presentes nos produtos. Em geral, a linguagem é bem clara e objetiva, assim, na verdade, ela traz poucos dados, né, pouco texto verbal. Mas, nesse caso, quando o texto verbal é utilizado, o uso da denotação, né, do sentido denotativo, o sentido real, é exigido, já que é necessário aí passar informações e orientações de forma objetiva e clara. Nós temos aqui, então, o exemplo de uma tabela com o valor diário de nutrientes, né, do que seria uma dieta equilibrada. Então, nós temos, de um lado, o nutriente e aqui à direita, a sua quantidade, tá? Então, são itens que estão correlacionados, né, porque justamente essa é a função da tabela, correlacionar itens. Um outro tipo de gênero textual que relaciona, né, a linguagem verbal e a linguagem não verbal são os gráficos, que transmitem informações para os seus leitores, também correlacionando dados e fatores, né? Esse gênero textual é largamente utilizado por jornais, revistas, TV, entre outros meios de comunicação. E os dados apresentados são diversos,
como o número de habitantes de uma cidade, a ocupação de trabalhadores, ou até dados relativos a campeonatos esportivos, etc. No processo de leitura de um gráfico, né, o leitor ele precisa se deter em alguns pontos, como o tipo de representação de dados, né, eu tenho mais de um tipo de gráfico, eu tenho gráfico de colunas, gráfico de linha, gráfico de pizza. E é preciso estar atento não só ao tipo de representação, mas aos dados, né, que são apresentados. Porque, geralmente, existe aí uma correlação de dados numéricos, muitas vezes expressos por meio de porcentagem, com itens analisados, né? E assim a gente chega, então, à compreensão da informação apresentada. No gráfico que nós trouxemos aqui como exemplo, que é um gráfico em forma de pizza, é apresentada a comparação da porcentagem com o todo, né? Então, eu tenho, ó, no círculo aí, por isso ele é chamado de gráfico de pizza, as diferentes porcentagens relativas a certos dados, tá? Então, é assim que o gráfico funciona. Ele correlaciona dados numéricos com itens analisados. Nós temos aqui exemplos de outros dois tipos de gráfico, né? Gráfico de linhas e gráfico de barras, que tem a mesma função, correlacionar dado com o item analisado. E, por fim, nós temos o diagrama, né, que é um gênero textual cuja intenção comunicativa é bastante específica. Então, por isso, a linguagem deve ser sempre clara e objetiva. E o diagrama, trazendo essa relação entre linguagem verbal e não verbal, ele explica, né, ele informa alguma coisa. O exemplo que nós trouxemos aqui é de um diagrama que explica o funcionamento do acionamento da luz elétrica por meio de um interruptor, né? Então, o diagrama é um desenho que explica alguma coisa. Nesse caso aqui, o funcionamento da luz elétrica. Ok? Então, até a próxima. E aí, beleza? Hoje eu quero ter uma conversa concreta com você. Brincadeira, mas é que eu quero falar justamente disso, de concreto. O concreto é um material compósito, composto por um aglomerante, que é o cimento Portland. E também por um agregado miúdo, que geralmente é areia natural, além de um agregado graúdo, que normalmente é a brita basáltica. Ah, além de água, é claro. Delícia! Dependendo das características que desejamos no concreto, também é possível adicionar aditivos químicos e adições minerais. Vamos detalhar um pouquinho essa receita, começando pelo cimento Portland. Esse é o material de construção civil mais utilizado no mundo. E existem diversos tipos desse cimento no mercado. Já os aditivos químicos são produtos que têm a capacidade de melhorar algumas propriedades do concreto, sem alterar a proporção dos materiais que o compõem. Estamos falando de plastificantes, aceleradores e retardadores de pega e incorporadores de ar. Já as adições minerais são incorporadas aos concretos para somar ou substituir parcialmente o cimento, porque suas características são semelhantes a ele. Estamos falando de cinzas volantes, sílica ativa e escória de alto forno. E os agregados? Bem, esses são materiais sem forma e volume definidos, que são relativamente baratos e não reagem quimicamente quando em contato com a água.
Para a elaboração de concretos, os agregados mais comuns são areias e britas. A maior parte das areias são agregados miúdos, com massa média e origem natural, enquanto a brita é originada da britagem da rocha basáltica, sendo um agregado graúdo de massa específica média. Agora que já abordamos a composição do concreto, podemos falar da sua dosagem, que é realizada para atingir uma resistência à compressão, chamada de FCK. O FCK é a resistência característica à compressão do concreto aos 28 dias de idade e medimos em megapascal ou MPa. Quanto maior a resistência característica do concreto exigida no projeto, maior o seu custo. Depois de dosar o concreto, ele deve ser confeccionado. Ele pode ser elaborado na própria obra, como nas obras de pequeno porte, e muitas vezes isso é feito com a ajuda de uma betoneira. Ou então também pode ser usado o concreto adquirido de concreteiras, conhecido como concreto usinado, mas ele é mais comum em obras de médio a grande porte. O concreto usinado apresenta um maior controle tecnológico, sendo suas variabilidades menores em comparação àquelas dos concretos dosados em loco. Eu falei que o nosso papo ia ser concreto, né? Então que tal você mergulhar ainda mais nos assuntos que conversamos aqui? Bons estudos e até a próxima! Olá, eu sou a professora Tainá e nós abordaremos agora dois conceitos fundamentais para trabalhar o texto, a coesão e a coerência. Para que um texto seja harmonioso e seja de fato uma unidade de sentido, são necessários alguns mecanismos e elementos, tanto na superfície textual quanto por trás dela. E esses mecanismos e elementos constituem o que chamamos de coesão e coerência textual. Vejamos então como se produz a coesão textual. A coesão textual é manifestada por elementos linguísticos que fazem a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Esses componentes textuais proporcionam um fio discursivo que vai conduzindo o assunto em questão, respeitando certa lógica, tecendo o texto de forma organizada. Nesse sentido, os marcadores argumentativos ou recursos coesivos têm um papel primordial nesse processo. Koch apresenta dois mecanismos básicos de coesão textual, o referencial e o sequencial. A coesão referencial é marcada pela retomada de certos termos do texto antes expressos, manifestando-se sob dois processos. Dentre eles, destaca-se a substituição, que é um processo que se manifesta quando uma determinada palavra é retomada por outra, por meio de um elemento gramatical, seja ele um pronome, um advérbio, um numeral ou um verbo. Então, num exemplo como o que temos aqui, sua atitude desagradou a todos, não faça mais isso, nós temos a palavra isso retomando a expressão sua atitude, correto? Nota-se que esse pronome, ele retoma e substitui a palavra atitude, de modo que ela não volta a aparecer e que não se acrescenta nenhuma informação sobre ela. Outro mecanismo de coesão sequencial é a reiteração. É um processo que se dá por meio da repetição de determinadas expressões manifestadas pelo emprego de palavras sinônimas, expressões nominais definidas, nomes genéricos e não mais por pronome, como vimos anteriormente. Então é o caso do exemplo. Não entre nessa parceria, pois esse negócio pode ser arriscado. Nesse caso, a palavra negócio, ela retoma a palavra parceria, correto?
Temos também a elipse, que é a omissão de um termo no texto, embora ele fique subentendido com a ajuda do contexto. No exemplo aqui, temos a Miss Brasil foi a Nova York. Lá, fechou um contrato publicitário. Nesse caso, no segundo período, a palavra Miss não aparece, mas nós conseguimos identificar de quem se trata devido ao contexto, né? A primeira parte do enunciado se referia a Miss Brasil, e na segunda parte, mesmo que o termo não esteja explícito, conseguimos recuperá-lo pelo contexto. No caso da coesão sequencial, trata-se de um movimento de progressão e encadeamento das ideias do texto, garantindo a manutenção do tema. Para Costa e Salces, a coesão sequencial ocorre por meio de elementos linguísticos que estabelecem relações discursivas ou de sentido entre as orações, períodos e parágrafos, como acontece com o portanto, o no entanto. Tá? Então, esses elementos de coesão sequencial são palavras que estabelecem ora uma relação de conclusão, ora uma relação de oposição, de adição, enfim. Além disso, existem também os operadores de sequencialização, como é o caso da expressão em primeiro lugar, depois, por fim, por último, etc., que ordenam as informações no enunciado, né? Como vemos no exemplo aqui, em primeiro lugar, discutimos sobre violência, depois, sobre os comportamentos da criança. Por fim, ou por último, aprendemos como identificar as crianças vítimas de violência. Costa e Salces observam ainda que existem marcas linguísticas que ajudam na progressão das ideias, né? Fazem com que as ideias se mantenham, se refaçam e progridam, mas que eles não se encaixam em nenhuma categoria gramatical, como é o caso das conjunções. Então, nós temos aqui algumas marcas linguísticas que trazem um sentido de generalização ou extensão, como é o caso do inclusive, do aliás, também, de fato e realmente. Além disso, temos expressões que servem para especificar ou exemplificar, como é o caso da expressão por exemplo ou como. E por fim, temos também expressões cuja função é fazer uma correção, né, ou uma redefinição, como é o caso de isto é, ou melhor, ou seja, de fato, dentre outras. A coerência textual, por sua vez, é o recurso que o autor usa para conseguir encaixar as peças do texto e dar um sentido completo a ele. Em outras palavras, a coerência é a unidade de sentido do texto. Então, até agora, nós vimos a coesão textual. Agora começaremos a ver a coerência. A coesão, ela diz respeito a mecanismos e elementos, no caso, algumas palavras, responsáveis pelo sentido do texto na sua superfície. Como assim? Com marcas linguísticas. Então, eu coloco palavras mesmo que fazem essa ligação entre as partes do texto, que estabelecem relações, seja uma relação de oposição, uma relação de conclusão, ou ainda uma generalização, uma redefinição e assim por diante. Como veremos daqui para frente, a coerência ela não trabalha na superfície do texto, por meio de palavras como a coesão. Ela trabalha mais no nível dos sentidos que se produzem, correto? Então, sigamos com a coerência textual. Koch e Elias destacam a existência de vários tipos de coerência. O primeiro deles é a coerência sintática, que garante a organização das palavras nos enunciados. É manifestada pelo uso adequado de conectivos, pronomes, expressões de ligação, entre outros elementos. Então, a coerência sintática, ela diz respeito ao funcionamento da língua de acordo com as suas regras gramaticais. Então, o que garante a coerência sintática numa frase, por exemplo, é eu encadear os termos na ordem que eles têm que vir. Se eu disser, por exemplo, amarelo, carro é, eu não tenho a ordem sintática padrão e coerente do português. Então, isso incorre num desvio de coerência sintática, num erro de coerência sintática.
correto? A coerência semântica, por sua vez, ela se ocupa do significado das palavras. Então, para cada contexto, há o termo correto a ser usado. Assim, a coerência semântica refere-se às relações de sentido entre as estruturas do texto e ao cuidado para não entrar em contradição. Então, por exemplo, se eu digo, eu detesto legumes, mas gosto um pouco de legumes, eu estou sendo incoerente, certo? Por ser contraditória. É uma contradição dizer que eu não gosto de algo e, na sequência, dizer que até que gosto um pouco. E esse tipo de incoerência diz respeito a um descumprimento da coerência semântica, que se ocupa dos sentidos, certo? Em terceiro lugar, temos a coerência figurativa. Ao construir um texto, deve-se empregar ideias e figuras textuais que tenham o mesmo campo semântico. Caso contrário, o texto será incoerente. Então, por exemplo, se eu tiver um texto sobre a seca nordestina e eu colocar uma foto de uma cachoeira, do mar, de um rio, eu estou sendo incoerente figurativamente, porque essa figura, essa imagem, não condiz com os sentidos do texto que eu estou produzindo. Então, para a seca, que imagem seria coerente figurativamente? Um solo seco, a caatinga, enfim, não um rio e uma cachoeira, certo? Coerência temporal. As ações temporais precisam estar em sequência compatível, cronológica. Por exemplo, se eu digo, Pedro acordou muito tarde, ele se levantou às 5 horas da manhã, vestiu-se e foi tomar um banho. Há uma incoerência temporal, pois 5 horas da manhã é cedo e não tarde. E, por fim, nós temos a coerência superestrutural, que diz respeito ao conhecimento superestrutural da estrutura dos gêneros textuais e suas características. É graças à coerência superestrutural que eu consigo diferenciar um gênero textual de outro, porque diz respeito ao reconhecimento de características que compõem cada um. Então, é devido, por exemplo, a esse tipo de coerência que eu sei o que é uma receita e sei diferenciá-la de um conto, de um poema, de um manual de instruções, ok? Por fim, a coerência estilística, que relaciona-se aos níveis de fala, isto é, a escolha da variedade ou registro de uma língua adequado à situação comunicativa conforme cada contexto apresentado. Então, estilo aqui no nome dessa coerência, ele diz respeito à variedade linguística utilizada. Se eu for escrever um e-mail formal para o meu chefe, por exemplo, eu vou utilizar um registro linguístico que condiga com essa situação. Não vou utilizar gírias, não vou utilizar expressões de baixo calão. Da mesma forma, se é um e-mail íntimo para um amigo, as gírias, por exemplo, seriam adequadas, ok? O descumprimento, então, desse tipo de regra incorre em uma incoerência estilística. Depois temos a coerência pragmática, que diz respeito aos atos de fala do locutor, né, e ao comportamento que deve ser assumido por este ante a fala daquele. Então, se eu tenho um indivíduo com um cigarro na mão que pergunta a outra pessoa, você tem fogo? Essa pergunta requer não uma resposta sim ou não, mas um comportamento do interlocutor em emprestar o isqueiro ou fósforo, caso o tenha. Além dos tipos de coerência exigidos para a produção e compreensão do texto, segundo Charol, o texto coerente deve respeitar 4 regras básicas, que são as meta-regras de coerência. A primeira delas é a meta-regra de repetição, né, que consiste na retomada de elementos no desenvolvimento do texto. É o caso, por exemplo, do pronome este, substituindo alguma expressão, como é o caso do exemplo aqui, né, em que nós temos, apesar da vasta utilização do texto técnico nas empresas, este não tem recebido a merecida atenção. Então, eu retomo a expressão texto técnico pelo pronome este, nesse caso. A segunda meta-regra de coerência é a meta-regra de progressão, que está relacionada ao acréscimo de informações, ideias, em torno do tema desenvolvido.
Assim, retoma-se algo já dito, mas acrescentam-se novas informações. Esse recurso, ele faz com que haja progressão temática, ou seja, com que aquele tema que eu estou desenvolvendo, ele progrida, né, com novas informações. É o caso do exemplo que trazemos aqui, né? Integrar minorias historicamente excluídas das benesses da modernidade é apenas uma das frentes para corrigir os problemas de um pesadíssimo passivo colonial. É tão necessária quanto a luta contra a desigualdade social. É a batalha pela descolonização cultural. Então, nós vemos aqui nesse texto que, com a colocação de novas palavras e expressões, eu retomo a ideia do primeiro parágrafo, né? Que diz respeito aí à integração de minorias excluídas historicamente de benefícios da modernidade. Com isso, o texto apresenta progressão. Por fim, nós temos a meta-regra de não contradição, que relaciona-se ao respeito à lógica, pois não se pode fazer uma afirmação e, ao mesmo tempo, contrariá-la. Por exemplo, Irã era um menino muito inteligente e comportado, quieto e gostava muito de bagunçar e conversar em voz alta. Nesse caso, nós percebemos que há contradições quando mencionado o comportamento do menino. No primeiro momento, ele é definido como quieto e depois é dito que ele gostava muito de bagunçar. E isso gera, então, uma contradição, ferindo esta meta-regra. Por fim, temos a meta-regra da relação, que diz respeito às informações e ideias utilizadas na progressão de um texto. Tudo o que for falado tem que ter relação com o tema principal, né? É o caso aqui do exemplo, que trata de um texto cujo tema é violência contra a mulher, mas que no final, aqui nas 3 últimas linhas, trata de uma temática ambiental, né? E à medida em que se insere um tema diferente daquele que era o foco, se está ferindo essa meta-regra de relação. Correto? Então, até a próxima. Bom, como nas férias do ano passado a gente foi pra Itália, nessas é melhor ficar pelo litoral paulista, né? Quem não gosta de Santos? E outra, quem disse que aqui a gente também não tem prédios tortinhos iguais à famosa Torre de Pisa? Aliás, que coincidência eles serem tortos, né? Você sabia, por exemplo, que os prédios de Santos são tortos por problemas de recalques nas fundações? As fundações são feitas para suportar e transmitir todas as cargas de uma estrutura para o solo. Em termos de profundidade, temos, por exemplo, as fundações rasas, que não passam de 3 metros, e as profundas, que vão além disso. Quanto à forma, temos as diretas, que se apoiam no solo pela base, e as indiretas, que transferem a carga, principalmente por atrito lateral. E o que define o tipo de fundação usado numa construção é, além da natureza do terreno, a quantidade de carga a ser sustentada. Quando esses elementos não são bem dimensionados, podem surgir problemas como os que aconteceram com os prédios de Santos ou com a Torre de Pisa. Outros elementos que também merecem a nossa atenção são os pilares, por serem os grandes responsáveis pela transferência de toda a carga recebida das vigas e das lajes para as fundações. Por causa dos esforços de compressão exercidos pelas vigas, por exemplo, os pilares curtos podem sofrer esmagamento e os longos, flambagem. A flambagem acontece quando há uma carga excêntrica, ou seja, fora do eixo, causando uma instabilidade lateral que flexiona a estrutura até a ruptura. Por essas razões, o dimensionamento de pilares é uma tarefa que exige muito cuidado. Tanto que existem normas como a NBR 6118,
que prevêem vários critérios para o dimensionamento dos pilares. Os mais comuns de serem encontrados são os pilares pré-fabricados, assim chamados porque são feitos em ambiente industrial. A vantagem dos pré-fabricados é que eles são feitos seguindo um controle rigoroso de normas e ensaios de resistência, para que tenham qualidade e segurança. O mesmo nem sempre acontece com as estruturas conhecidas como pré-moldadas, que, diferente das pré-fabricadas, são feitas no próprio canteiro da obra, num lugar distinto da sua instalação. Mas esses são apenas alguns aspectos que temos que observar quando realizamos o pré-dimensionamento de um projeto. Então, para não fazer como eu, que mandei super mal em não dimensionar as economias das minhas férias, continue se aprofundando no assunto. Bons estudos e até a próxima! Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Olá, eu sou a professora Tainá. Nós estudaremos agora os conceitos-chave da disciplina Análise do Discurso. Tá? Essa disciplina, ela se ocupa dos discursos e das suas condições materiais de produção. Tá? E para isso, nós precisamos entender, então, o que é a língua, o que é o discurso, o que é o enunciado e a enunciação. Vamos lá? Observe as imagens. Nós temos aqui a imagem 1, uma sala de aula, e a professora ensinando, ao que parece aqui, geografia, né? Ela aponta para um mapa e indica aí que trata-se do Brasil. A segunda imagem, ela traz uma rede, onde estão 2 adultos, né, e várias crianças. Nós temos lá no canto superior direito do quadrinho a placa, né? Rede social. E o pai diz, rede social aqui em casa é outra coisa. Ao analisar esses 2 exemplos, as 2 imagens, nós vemos que são textos constituídos tanto pela linguagem verbal quanto pela linguagem não verbal, ok? A linguagem verbal, nesse caso, ela é a manifestação da língua portuguesa, né? Um texto escrito em língua portuguesa. Mas para nós compreendermos o sentido global das 2 imagens, tanto a parte da linguagem verbal como não verbal, é preciso ter em mente que esses textos foram elaborados a partir de determinado contexto sócio-histórico, com uma determinada intencionalidade discursiva, né, uma intenção, e eles trazem em si uma carga ideológica muito forte, né, eles são produzidos a partir de certa ideologia. E é justamente com base nesses elementos externos à língua, o contexto, a intencionalidade e a ideologia, que a análise do discurso vai olhar, né? Vai se direcionar para a análise, então, dos discursos que são produzidos a partir dessas condições. A língua, na perspectiva da análise do discurso, é o lugar onde ocorre o discurso e as práticas discursivas. O discurso, por sua vez, é toda situação que envolve a comunicação a partir de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem fala e sobre o que se fala. Na charge 2, a charge que retrata ali os pais e as crianças na rede com a plaquinha rede social, a relação entre as informações visuais e os recursos linguísticos explora a multiplicidade de sentidos apresentados na expressão rede social, para transmitir o viés ideológico que se pretende mostrar, ou seja, a denúncia social sobre o poder aquisitivo das pessoas, né, que vivem na linha da pobreza.
O autor usa estrategicamente os recursos visuais na construção da charge, e isso faz com que o leitor não faça confusão com as redes sociais virtuais, como o Facebook e o Twitter, e a rede que está sendo retratada na charge. A missão do discurso é, dessa forma, transmitir uma mensagem e atingir um objetivo premeditado por meio da interpretação e da compreensão feitas pelo leitor na busca dos sentidos. O enunciado, por sua vez, é fruto de uma enunciação, ou seja, é a produção de frases, orações e períodos, ditos ou escritos pelos falantes de determinada língua. O enunciado, ele é realizado em determinado contexto, e assim, para compreendê-lo, é necessário conhecer esse contexto, né? Isso permite, por exemplo, saber que o enunciado ele é produzido em determinados contextos, fazer com que a gente não confunda na charge 2 a rede social que está sendo retratada ali e as redes sociais virtuais, né? Então, eu entendo que ali não se trata da rede social Facebook, por exemplo, porque o contexto me fornece informações que me fazem entender de que rede social se está tratando naquela charge em específico. E assim como se ocupa dos discursos, dos enunciados e da enunciação, a AD também se ocupa das condições em que eles se produzem. Dentre os fatores envolvidos nessas condições está a ideologia, que, segundo Marilena Chauí, é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. A ideologia, ela é inescapável, né? A gente não consegue escapar de estar inscrito numa ideologia, porque nós nascemos nas sociedades que já prescrevem as suas normas de conduta, né, que passam para nós, desde o momento do nosso nascimento, ideias e valores que são praticados nessa sociedade, né? Então, nós veremos alguns exemplos de como isso se manifesta. Observe a imagem que retrata um protesto. Nela, é possível observar vários elementos representando a ideologia dos manifestantes. Dentre elas, destaca-se a imagem da bandeira do Brasil enrolada nas costas de um jovem, colocada com a frase ordem e progresso virada ao contrário. A ideologia mostrada, né, nesse jovem, nessa manifestação, é a de que o país estaria de cabeça para baixo, ou seja, sofrendo com a inversão de valores, na verdade, sem ordem e nem progresso. E é com base na ideologia, né, esse sistema de crenças e valores dos indivíduos, que eles, ou nós, executamos as nossas diversas práticas sociais. Essas práticas sociais são resultantes não só dos valores, mas também da estrutura social, das relações interpessoais, dos diferentes contextos e dos papéis desempenhados. Essas práticas correspondem a tudo aquilo que os seres humanos fazem, né, que nós fazemos na vida em sociedade, as relações que temos, o que fazemos em termos de trabalho, de diversão, todas essas práticas, elas estão relacionadas à ideologia na qual estamos inscritos. Então, como a ideologia ela varia de uma comunidade, de uma sociedade para outra, as práticas sociais também variam, ok? Sigamos então com o exemplo. Naquele exemplo que vimos da manifestação, temos essa manifestação como uma prática social. E nesse caso, a própria manifestação organizada pelos jovens em busca de uma pátria sem corrupção consiste numa prática social, né, que é feita a partir da ideologia na qual esses jovens estão inscritos. E os discursos que se produzem nessas práticas e a partir delas configuram o que chamamos de práticas discursivas. Essas práticas discursivas trata-se de usar
ativamente a linguagem para uma determinada finalidade. Ao analisar o enunciado do cartaz acima, o cartaz que vem aqui na manifestação, país rico é país sem corrupção, sabe-se que esse discurso, considerando o contexto em que está inserido, faz todo sentido. E aliando esse discurso a todos os outros elementos presentes na imagem, tem-se o claro exemplo da linguagem sendo utilizada para um determinado fim, que nesse caso é a reivindicação de um país mais honesto e menos corrupto. Assim, os nossos discursos refletem uma ideologia, ou seja, um modo de enxergar a realidade, de interpretá-la, de produzir e atribuir sentido. E ao falarmos, ao nos comunicarmos, nossas práticas discursivas refletem um ou mais discursos, os quais podem competir entre si ou criar versões da realidade distintas e incompatíveis. Esses discursos veiculam diferentes sentidos, muitas vezes implícitos, mas sempre atravessados pela ideologia. Então, os três conceitos, na verdade, todos os conceitos que vimos, de língua, discurso, enunciado e enunciação, eles estão ligados à ideologia. E com relação ao conceito de ideologia, práticas sociais e práticas discursivas, vemos que estão todos relacionados. Porque se na nossa comunidade, nossa sociedade, vivemos a partir de certa ideologia, todas as nossas práticas, tudo o que fizermos e todas as nossas práticas discursivas, os nossos discursos, vão trazer marcas dessa ideologia. Mesmo assim, os discursos, muitas vezes, eles manifestam essa ideologia de forma não explícita, não clara, mas na forma de implícitos, informações que não aparecem claramente nos textos. E é isso que veremos agora. As informações implícitas no texto podem se apresentar por meio de inferência, como também pelo pressuposto ou pelo subentendido. A inferência consiste em deduzir, chegar a alguma conclusão, a uma informação não explícita. Inferir é avaliar mentalmente para construir um resultado lógico, pois, a partir de hipóteses ou argumentos, é possível chegar a uma conclusão verdadeira ou falsa. De um modo geral, as inferências são produzidas a partir de possibilidades ou da análise de características. Por exemplo, se todo mamífero é vertebrado, então posso inferir, isto é, concluir, que o urso, sendo um mamífero, é um vertebrado. Ou se alguém disser que o seu animal preferido é um mamífero que balança o rabo quando está contente, posso inferir, a partir da característica balançar o rabo, típica dos cães, que se trata de um cão. Então, a inferência, ela tem a ver com raciocínio lógico, com conclusões às quais chegamos a partir de um raciocínio que consiga, digamos, ligar os pontos. Então, nos exemplos que vimos, por exemplo, quando eu digo que o melhor amigo do homem é o animal que balança o rabo quando está contente, o mamífero que balança o rabo quando está contente, eu posso inferir, a partir dessa característica, que se trata de um cão. Então, trata-se de um raciocínio lógico. Ok? Sigamos. O pressuposto e o subentendido, eles se relacionam a informações implícitas no texto também, Mas eles têm uma diferença básica. E essa diferença é que o pressuposto parte de pistas linguísticas presentes no texto, enquanto o subentendido parte de pistas contextuais ou discursivas. No pressuposto, o dito leva a uma pressuposição, da qual não se pode fugir, e o subentendido é construído discursivamente. O pressuposto diz respeito às ideias não expressas de modo explícito, mas que podem ser inferidas a partir do que está escrito ou dito. É como usar a lógica, uma vez que a pressuposição
é feita a partir de certos vocábulos, né, palavras ou expressões que estão escritas no texto. Por exemplo, se eu disser Carlos parou de beber, o verbo parou, ele traz uma relação com uma ação que era feita antes, né? Então, se eu digo Carlos parou de beber, é indiscutível a verdade da afirmação de que Carlos bebia. Isso porque o verbo parar leva a tal informação pressuposta. Então, é a mesma coisa se eu disser Carlos não gosta mais de acordar tarde. Quando eu digo não gosta mais, é uma pista linguística que me mostra que em algum momento que antes ele gostava, tá? Então, nisso consiste o pressuposto. O subentendido, por sua vez, é uma espécie de insinuação, pois as palavras ou expressões não estão escritas no texto. No subentendido, o leitor não parte de pistas linguísticas, como ocorre no pressuposto, em que eu tenho palavras, né, que me trazem outros sentidos. A partir do que se lê no texto, com base no contexto e em seus conhecimentos de mundo, o leitor interpreta e chega a informações não explícitas, sendo, portanto, uma interpretação mais subjetiva. Por exemplo, você foi visitar um amigo na Europa durante dias de rigoroso inverno. Na sala onde você e seu amigo estavam, havia 2 janelas imensas e abertas. O vento congelante que passava através delas era insuportável. Você, educadamente, profere a seguinte frase: que frio horrível. Provavelmente, você se apoia nessa afirmação para insinuar um pedido para que fechem as janelas. Então, nesse exemplo em específico, se está frio e as pessoas estão num ambiente aberto, né, com as janelas abertas, e alguém diz, nossa, que frio horrível, não há nenhuma pista linguística que essa pessoa quer que alguém feche a janela, nenhuma palavra ou expressão que indique isso. Mas funciona como uma insinuação, uma indireta para que as pessoas fechem a janela. Entendido? Então, até a próxima.